que eu queria compartilhar com vocês, ok? Deus falou comigo hoje sobre Zorobabel. E Zorobabel, ele era o governante de Israel, ok? Zorobabel era o governante de Israel, mas ele governou Israel quando Israel saiu do cativeiro da Babilônia. Então, eu queria dar continuidade à mensagem do Lucas, porque quando Daniel se levanta como um profeta na Babilônia, ele chega ao ápice do seu ministério, quando ele entende, olha só, ele entende que a profecia de Jeremias estava prestes a se cumprir, porque Jeremias profetiza que Israel ia ser cativo na Babilônia durante 70 anos. Então, Daniel se vê nesse lugar, ele entende a profecia, já se passaram 70 anos. E agora a profecia vai se cumprir. A profecia vai se cumprir. E quando ele entra nesse entendimento, ele começa a jejuar e orar. Então o Senhor derrama sobre ele a revelação dos últimos dias. Ele queria orar e interceder por Israel, orar, interceder, jejuar por Israel. E quando ele começa esse jejum e essa intercessão para que o povo de Israel se arrependesse, olha só, sabe o que acontece? Deus dá para ele a revelação do fim dos tempos e começa a explicar para ele tudo o que iria acontecer nos últimos dias. Ele não estava buscando entender, olha só, ele não estava buscando entender algo que falasse sobre o fim dos tempos e a vinda do Messias. Ele estava orando e intercedendo pelo seu povo. Ele estava orando e intercedendo pelo seu próprio povo. Então, o Senhor traz a revelação dos últimos dias para Daniel nesse contexto. E eu vejo que nós, brasileiros, entramos nos últimos anos, desde, acho que 2014, se não me engano, como igreja brasileira, em um lugar de arrependimento. Se levantou em todo o Brasil movimentos de oração e intercessão pela nação brasileira, ok? E movimentos de arrependimento, orando, pessoas que estavam orando para que a nação brasileira se arrependesse. E ao mesmo tempo, Deus começa a trazer para a nação brasileira um movimento dentro da igreja, um sentimento dentro da igreja brasileira: Jesus está voltando. E ao começa a aumentar o entendimento dos membros da igreja, de algumas pessoas, mestres, profetas, apóstolos, começam a discernir sobre escatologia e começam a estudar sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque é desejo do coração do Senhor salvar as nações, para que quando Cristo voltar, Ele receba as honras daquela nação. Amém? E eu queria perguntar para você, se você é a igreja do Senhor na nação brasileira. Se você entende que você faz parte da igreja brasileira. Você entende isso? Levanta a mão. Se você entende isso, que você faz parte da igreja brasileira, ok? Se você entende isso, quer dizer que você faz parte do povo de Deus. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, como o Lucas estava falando, a nação brasileira está debaixo de um jugo, que é o jugo da Babilônia, um sistema mundano. E nós todos somos como aqueles que estão cativos na Babilônia, debaixo desse jugo e desse sistema babilônico. Porém, a profecia está se cumprindo. Nós estamos entendendo algo. Vocês estão entendendo algo. Nós precisamos nos tornar parecidos com Cristo, porque Ele está voltando. Amém? Você entende isso? Você entende isso?
E porque vocês estão entendendo isso, o Senhor está levantando um tipo de pessoa chamada Zorobabel. Zorobabel é o líder que puxa as pessoas para sair da Babilônia. E Zorobabel, o nome Zorobabel significa nascido na Babilônia, porque Zorobabel nasceu, dentre o povo de Israel que estava preso na Babilônia, cativo na Babilônia. Ok? E Deus falou comigo nessa tarde: Rômulo, você é um Zorobabel, porque você nasceu dentro da Babilônia. Os meus pais não eram cristãos, não são até hoje cristãos, e toda a minha infância, a minha adolescência e o início da minha juventude foi totalmente babilônica, com drogas, prostituição, com perdição, com bruxaria, feitiçaria. Eu estudava para ser um bruxo, assim como Daniel se levanta na Babilônia para guardar os místicos, os magos, porque na Babilônia era o comum, a prática religiosa deles estava atrelada à bruxaria, à feitiçaria, e eu era como um desses, e o Senhor o quê? Me resgatou. Mas ninguém veio para mim e chegou: ei, Jesus te ama, tudo bom? Você é filho de Jesus. Ninguém falou para mim: ei, você precisa se arrepender. Um dia eu estava buscando nas trevas um conhecimento da verdade. Olha só, não faz sentido, você buscar nas trevas o conhecimento da verdade. Mas eu era um Zorobabel, eu tinha nascido na Babilônia. Eu não sabia o que era ser povo de Deus, porque eu nasci na Babilônia. Então para mim, não existia, aquilo não era trevas, aquilo era algo onde eu poderia encontrar de repente a verdade. E nesse lugar o Senhor me traz uma revelação. Uma cidade descerá do céu, gloriosa, dourada, onde não haverá choro, nem lágrimas. Eita, meu Deus, quem que botou isso aqui? Não haverá choro, nem lágrimas, não haverá tristeza, nem frio, nem calor, o ar-condicionado sempre no 20 ali, sempre, top. Deus me trouxe essa revelação quando eu estava nas trevas, e Ele mudou o meu coração. Ele mudou o meu coração, e eu comecei a sair desse lugar de trevas. E Deus falou: Rômulo, você conhece as trevas. Você conhece as trevas. Você conhece os maus caminhos, e você saiu desse lugar, e você pode guiar muitos a sair desse lugar. Você pode guiar muitos a sair desse lugar e se posicionar. Cara, quando eu tinha recém me convertido, o Senhor falou algo para mim: eu estou voltando, se prepare, abandone o seu emprego e se prepare, porque todo o sistema mundial vai cair, vai ruir. Apocalipse 17 e 18, capítulo 17 e 18, Babilônia irá cair. Babilônia irá cair. E Zorobabel se levanta na Babilônia antiga, como uma voz que diz: Babilônia irá cair. Saiam dela, povo meu. Saiam da Babilônia, povo meu. Saiam da Babilônia. Sabe o que eu vejo na igreja nesses dias? Milhares e milhares de cristãos babilônicos, cheios de sistema babilônicos, totalmente conformados com este mundo, totalmente conformados com práticas pecaminosas, sem amor algum a Deus,
buscando os seus próprios desejos. Mas o Senhor está dizendo nesses dias: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. E a chamada de vocês nesse tempo não é apenas de sair da Babilônia, porque vocês já estão saindo da Babilônia. Na verdade, vocês já tomaram essa postura no coração de vocês. Muitos de vocês já se posicionaram em relação a isso. Ok? Hoje, muitos se posicionaram: eu vou sair da Babilônia. Por mais que isso seja dolorido, assim como foi para mim dolorido sair da Babilônia. Não é fácil, principalmente para quem foi nascido da Babilônia, ok? Como Zorobabel. Mas vocês estão se posicionando em relação a isso. E eu digo para vocês uma coisa, prestem atenção: vocês é que voltarão para reconstruir a igreja, para reconstruir Jerusalém. É vocês que se posicionam hoje e vão reconstruir a igreja. Porque hoje ela nada mais é do que um sistema religioso. E por isso que nos últimos anos muitos se perderam. E muitos se magoaram e se entristeceram e estão traumatizados com a igreja. Mas a igreja, ela não pode machucar, nem ferir, nem magoar ninguém. Porque a igreja, ela é santa, pura, ela é perfeita, a igreja. Mas se a gente não está vendo uma igreja perfeita, é porque ela, na verdade, não é uma igreja. Ela é só um sistema religioso. Amém? Meio complicado isso, né? Pô, como assim? Nós temos que entender que igreja não são prédios, não são instituições, mas igreja é eu e você juntos, adorando o Senhor como a gente fez essa noite. Eu e você caminhando juntos, adorando ao Senhor e vivendo de forma genuína o amor de Deus, em um relacionamento genuíno. Amém? Igreja não é sobre música ou sobre, sabe, retiros, mas igreja é eu abrir o meu coração de forma sincera para amar você, para amar de forma genuína você, como um irmão, porque a igreja é uma grande família, onde todos nós somos irmãos, enquanto a Babilônia é um sistema que busca o seu enriquecimento, a sua fama e a sua glória própria. E por causa do coração de vocês, vocês estão sendo chamados para sair da Babilônia e reconstruir a igreja do Senhor, onde há uma verdadeira adoração a Deus, que vem de um coração puro, e não apenas músicas, danças, não apenas barulho, mas um coração que verdadeiramente ama o Senhor. Você já viu alguma noiva não esperar pelo noivo, ou não desejar o noivo? Hein? Tipo assim, cara, tem uma noiva, e aí o noivo mora longe. E aí ele fala, nesse final de semana eu vou para a sua cidade, e nós vamos se encontrar. Cara, segunda-feira ela está roendo as unhas, na terça ela já programou tudo que vão fazer, na quarta ela vai no cabeleireiro, vai na manicure, na pedicure, na quinta ela está tendo um ataque cardíaco de ansiedade, na sexta ela está chorando porque acha que não vai vir mais. Por quê? Porque está ansiando, desejando se encontrar.
Como uma igreja não pode esperar e desejar a volta do seu noivo? Me diz, será que é verdadeiramente uma igreja? Hein? Não é sobre Maranata, fim dos tempos, volta de Jesus, não é sobre saber a besta quadrada, o número de telefone da besta, o anticristo, é o Elon Musk, não é o Elon Musk, cara, é sobre o meu amado está retornando. Amém? Amém? Cara, Deus está fazendo algo com vocês, que vocês não têm ideia. E eu queria dizer para vocês, eu quero liderar vocês para reconstruir a igreja do Senhor. O que vocês acham dessa proposta, nessa noite? Vamos reconstruir a igreja do Senhor? Agora não mais com tijolos e cimento, mas com pedras vivas, que clamam ao Senhor. Eu e você, nós, como um só povo, que se ama de forma genuína. Sabe, eu quero dizer para vocês, nessa noite, que eu e a Edna, quando nós olhamos para vocês, todos vocês, nós sempre temos o mesmo sentimento. Nós olhamos para vocês como vocês fossem os nossos próprios filhos, porque nós amamos vocês como se vocês fossem os nossos próprios filhos. E eu quero que vocês entendam isso, que o nosso abraço e as nossas palavras de afeto, elas são verdadeiras. Amém? Nós não precisamos fingir, ok? Nós não precisamos fingir, isso é real. E às vezes a nossa exortação também é como um pai que ama e que quer corrigir o percurso de vocês. Amém? Esse é o nosso sentimento, um sentimento de irmão mais velho. Cara, o meu irmão mais velho, eu e ele, a gente sempre foi muito amigo, e ele tinha uma banda, e eu me lembro que eu sempre levava os instrumentos, né, trabalhava como road para a banda dele, e passava som, e ajeitava tudo. Quando eles faziam o show, eu ajudava a preparar o palco, o som, tudo. Mas tinha momentos que a banda ia sair para comemorar, e o meu irmão não deixava eu ir. Sabe por quê? Porque eles iam usar drogas. E como irmão mais velho, ele não podia deixar eu participar daquilo. E aquilo me chateava, e eu ficava muito magoado com ele. Pô, que cara chato, velho, porque não deixa eu... Poxa, eu tenho 15 anos já. Nossa, velho, eu sou o bichão mesmo, velho. Eu ando de skate e picho os muros. É o bichão. Cara, Zorobabel. Não, galera... Eu vou contar uma história para vocês aqui, rapidinho. Nós estávamos num PG de jovens, né? Eu e a gente liderava um PG de jovens. E nós estávamos lá, e eu comecei a falar, eu usava droga, fazia isso, aquilo, só coisa ruim, contando minhas histórias tristes. Aí todo mundo ouvindo assim, né? Daí daqui a pouco, e eu pichava. E eles, meu Deus, o senhor pichava. Matei 10 pessoas, legal. Você pichava, meu Deus. A Duda, né? Era no ônibus ainda, eu pichava no... Mas não era escrever com liquid paper, não, era pichação mesmo, meu Deus do céu. A Edna tá brava comigo, ela não gosta que eu conte as histórias da minha vida, né? Cara, mas... Sério, cara. Eu precisava ter adrenalina na minha vida, né, cara? Mas quando Deus disse para mim, Rômulo, larga o teu emprego e vive totalmente na dependência minha. E isso foi adrenalina. Isso foi adrenalina. Ter que esperar
todo mês o Senhor fazia um milagre diferente para pagar minhas contas. E isso era adrenalina, muito mais do que andar de skate, pichar os ônibus, né? Fazer arruaça na rua, fazer protesto anarcopunk lá no centro de Porto Alegre, muito mais que tudo isso. Mas porque eu era nascido na Babilônia. Só que um dia o Senhor, cara, eu vou pegar esse cara aqui mal acabado, eu vou pegar esse cara aqui todo ferrado, todo lascado. Ele tem um propósito com os meus filhos. Ele vai ajudar os meus filhos a se reerguer. Ele vai ajudar os meus filhos a sair da pornografia, da homossexualidade. Ele vai ajudar os meus filhos a sair da idolatria e de uma vida comum. Porque a vida comum eu acho que é mais pecaminosa do que todo o resto. Porque a pessoa acha que está tudo bem porque ela é uma pessoa boa e legal, mas não faz nada para o Senhor. E não vive uma vida com propósito. Então, Deus está falando com vocês: saiam da Babilônia e reconstruam o meu povo. Nós fomos chamados para fazer uma revolução na igreja. Nós fomos chamados para fazer uma revolução na igreja. Quem sabe a última revolução, mas uma revolução baseada no amor, não uma revolução baseada na violência. Uma revolução baseada no sentimento de que o meu próximo precisa receber a minha vida por completo. Eu preciso servir o meu próximo mais do que a minha própria vida. Eu quero ser um exemplo para vocês. De repente agora, isso que eu estou falando não faz sentido para alguns de vocês, mas eu quero que vocês entendam isso no espírito de vocês, dentro do coração de vocês. Abra Zacarias aí. Eu nem abri a Bíblia ainda. Vamos lá. Zacarias está lá no Antigo Testamento e é o penúltimo livro, ok? Então se tu abrir ali a divisão entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, vai ter o livro de Malaquias e você volta a um, é o Zacarias, beleza? Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1. Acharam aí já? Ainda não, né? Não tem problema. Vou contar mais histórias então, só para ele não ficar doido. Conta aí, pastor, conta aí o que você fazia. A Maridude está ali, ó. Conta, pastor, conta, pastor. O que você fazia aí? Você pichava? Meu Deus. Então vocês já sabem que pichar é pecado, né, pessoal? Eu não sabia, né? Então eu estava na ignorância, moço, né? Oi? Não, que jovem de 15 anos vai saber das leis, né? Né? Que jovem punk de 15 anos vai saber das leis? Difícil. A Edna, acho que ela fugiu, porque ela está com medo que eu conte as histórias que ela também fazia, né? Além de me amar perdidamente. Foi ela que falou, né? Hoje de manhã, lembra? Ela mesma que falou, né? Amém? Todo mundo achou agora? Zacarias capítulo 1, versículo 16. Se você não achou, você anota no seu caderno e depois você vai achar, beleza? Olha só. Portanto, assim diz o Senhor: eu voltarei a mostrar compaixão por Jerusalém, e o meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas medidas para a reconstrução de Jerusalém. Lá em Apocalipse diz que a nova Jerusalém, ela está ataviada como uma noiva. Quem é a noiva? Nós, a igreja. Então eu quero fazer uma conjectura da Jerusalém que Zacarias profetiza
com a noiva, e o povo de Israel com vocês. Amém? Então, portanto, assim diz o Senhor: voltarei a mostrar compaixão pela igreja, e o meu templo será reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e serão tiradas as medidas para a reconstrução da minha igreja. Diga também: assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que vocês gostam de músicas com marcha? Porque vocês são um exército. Sinto galopar dos cavalos. É uma música que tem uma marcha de guerra, um clamor de guerra. O tambor é um tambor de guerra. Por isso que vocês ficam mais incendiados quando vocês escutam esse tipo de música, porque está no DNA e no propósito de vocês serem um exército. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos do Mevantins: as cidades de Israel voltarão a transbordar de prosperidade, e o Senhor voltará a consolar Sião, e escolherá Jerusalém para si. Ele vai escolher a sua igreja para si. Ele vai te trazer consolo e vai te acolher. Ele escolherá, trará acolhimento para ti. Depois avança para o capítulo 2, no versículo 5, diz assim: então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém, para protegê-la, diz o Senhor. Eu serei a glória no meio da cidade, ou no meio de vocês. Sabe por que o Senhor vai ser como um fogo, uma muralha de fogo ao nosso redor? Porque nós vamos passar por dias difíceis. Nós vamos passar por dias difíceis, mas Deus será como um fogo ao nosso redor, e no nosso meio Ele será como a sua glória. Então, nesse ambiente que nós estamos, Deus está derramando a sua glória, mas quando vocês saírem desse lugar, Ele vai ser como uma muralha de fogo ao redor de vocês. Eu sei que alguns estão empolgados em sair daqui e viver coisas que Deus tem falado para vocês, mas alguns estão com medo de voltar. Eu sinto que alguns estão com medo de sair desse ambiente, porque não sabe se vai conseguir manter tudo que você sabe, tudo que você recebeu aqui. Você tem medo de perder aquilo que você recebeu aqui, mas eu quero dizer, para que você tenha fé no Senhor, porque Ele está dizendo para nós: eu vou ser como uma muralha de fogo ao redor de vocês, guardando vocês. Não sei se vocês conhecem o meu amigo Pastor Antônio. Vou dar só uma dica: excelência! O Pastor Antônio, né, o excelência, ele está orando por vocês, acho que há mais de 2 meses, tá? Mais de 2 meses ele está orando pelo retiro, cara. E ele manda mensagem para mim: Rômulo, cara, eu oro pelos adolescentes, cara, e eu só vejo quebrantamento e glória. Quebrantamento e glória. E sabe o que Deus está falando com a gente? Quanto mais a gente se quebrantar, mais glória Ele vai trazer. Quanto mais você abrir o seu coração, mais glória Ele vai trazer. Cara, Ele quer guardar a vida de vocês. Ele quer proteger vocês. Sabe? Ele quer guardar a vida de vocês de tudo aquilo que é mal. Você sabe o que é um firewall? Uma parede de fogo? É aquilo que é como um sistema de segurança no computador, que protege o computador contra vírus. E os vírus, eles atingem o sistema operacional dos computadores. Então, todas as mentiras de Satanás, elas são como dardos inflamados que atingem a nossa mente, e elas destroem a nossa consciência. Elas destroem as nossas ideais, os nossos princípios. E esse muro de fogo que o Senhor vai fazer ao nosso redor, Ele não vai nos proteger fisicamente,
Ele vai nos proteger mentalmente. O Senhor vai guardar a mente de vocês dos ataques e das investidas de Babilônia. Toda a mentira de Satanás vai ser consumida pelo fogo que você levanta no seu altar de adoração. Amém? Então, não adianta você querer que Deus faça algo por você, se você não está no Senhor. Então, um conselho que eu te dou é que você, quando voltar, você não pare de adorar, para que o Senhor continue derramando sobre você a sua glória e te protegendo com uma muralha de fogo. Amém? Avança para o versículo 6, capítulo 2, versículo 6. O Senhor diz: saiam, fujam da Babilônia, na terra do norte, pois eu os espalhei aos quatro ventos. Saiam, povo de Sião, os exilados da Babilônia. Depois de um período de glória, o Senhor dos exércitos me enviou contra as nações que saquearam vocês, e disse: quem lhes faz mal a menina dos meus olhos. Quem faz mal a vocês está fazendo mal à menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos? É a parte mais sensível do seu olho. Então, todos aqueles que têm investido contra a vida de vocês, eles vão ser destruídos, porque Deus está odiando eles. Porque é como se essas pessoas tivessem colocado agulhas nos olhos do Senhor. Imagina isso. Imagina alguém vir e colocar uma agulha no seu olho. Você ia ficar irado com essa pessoa, não é? Com certeza, né? Sim. Todas as investidas de Satanás contra a vida de vocês vão ser retribuídas com vingança. O Senhor, a palavra diz que o Senhor, Ele é um vingador. Ele é o verdadeiro vingador, na verdade. A palavra diz que o Senhor é o vingador, ou seja, Ele está disposto a fazer a vingança por vocês, por tudo aquilo que tem tentado destruir a vida de vocês. Por isso que Ele está dizendo: ei, saiam da Babilônia, porque a Babilônia feriu vocês, e eu estou prestes a destruir ela. Eu estou prestes a destruir a Babilônia. Sabe esse movimento progressista que está no Brasil, crescendo cada vez mais? Esse movimento, ele está irritando não só o Senhor. Eu estou falando do movimento, não das pessoas, prestem atenção nisso. Mas Deus está pronto para fazer a vingança dele. Então Ele vai levantar um movimento muito mais forte, que vai derrubar e destruir com esse movimento progressista. Por isso que vocês precisam sair disso. Isso que eu vou falar é como uma profecia, pessoal, prestem atenção. Vai ser algo realmente violento e triste. Sabe, Deus usou a Pérsia, né, o império da Pérsia, para destruir com a Babilônia. Para destruir com a Babilônia. E sabe, a Pérsia, ela é uma nação no estilo conservador, que Deus usou para destruir um império progressista, babilônico. Então, nós não somos persas, nós somos o povo do Senhor. Nós não precisamos levantar as nossas mãos, e nós, por mais que sejamos um exército, nós não lutamos, amém? Com armas humanas. A nossa luta é aqui, é aqui, é aqui, é com a nossa voz, com as nossas palmas, com os nossos pulos, até com o nosso trem, né? Hoje descarrilhou o trem, né? O trem estava andando e descarrilhou o trem. Quem entendeu, entendeu, né? Amém? Mas Deus está levantando.
Isso não está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo já na Europa. O movimento progressista está sendo ameaçado por um movimento conservador, vindo do islamismo. Pessoas completamente conservadoras, mas preconceituosas. Adoram um outro Deus, é uma outra religião, mas são conservadores. Ok? Ser conservador é bom, mas você não pode ser preconceituoso. Conservador é aquele que conserva as coisas e mantém as coisas conservadas por o mais tempo possível, enquanto os progressistas desejam mudanças instantâneas. Essa é a diferença desses dois movimentos. Entendeu? Meu Deus, aula de sociologia. Bom, o pastor começou, né? Quando não é matemática, quando não é história, né? É o quê? O professor fala de sociologia, né? O professor, né? O pastor. Amém? Mas vocês precisam entender sobre isso, porque vocês estão inseridos nisso. Amém? Vocês precisam compreender isso. Cara, quando isso se levantar, se vocês estiverem nesse meio babilônico, cara, Zorobabel foi levantar dizendo: ei, galera, vamos sair daqui. Vamos sair daqui e vamos para o nosso lugar. Vamos para o nosso lugar, onde nós, ao lugar a qual nós pertencemos, em Cristo. Porque Babilônia vai ser arrasada. Amém? Babilônia vai ser arrasada, destruída. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Vários pastores e profetas na nação brasileira estão falando disso nos últimos meses. Eles entenderam: opa, algo vai acontecer. Esse movimento progressista está irritando muitas pessoas que não tem a ver com os cristãos, mas pelo fato de que eles tocaram na menina nos olhos de Deus, Deus vai apoiar a destruição desse movimento. Deus vai apoiar a destruição desse movimento. Por isso que Deus está dizendo: saia desse lugar, tome um posicionamento, para que eu possa colocar no meio de você glória e ao redor de você um fogo consumidor que vai guardar a sua vida. Virão dias difíceis para o Brasil, mas o lugar mais seguro da terra, e no Brasil principalmente, é a igreja. Não o templo, mas as pessoas. Vocês estão entendendo isso? O lugar mais seguro para você e para mim é fazer parte da igreja. Por quê? Porque o Senhor vai nos proteger. O nome Daniel significa Deus é juiz. Ou seja, Ele vai julgar a nossa causa. O amigo de Daniel, Ananias, significa Deus tem favorecido. Ou seja, nesse tempo difícil, Deus vai nos dar o quê? O seu favor. Ele vai estender a sua mão sobre nós para nos proteger. No meio do juízo de Deus, o Senhor vai se levantar ao nosso favor. É isso que é o simbolismo da mensagem dos nomes. E depois nós temos, vocês lembram de ontem? Meu Deus, quem que lembra da mensagem de ontem? Quem eram os amigos de Daniel? Esse é o nome babilônico, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Misael significa quem é como Deus é. Sabe o que é isso? Isso é uma expressão de espanto. Cara, quem é como Deus? Ninguém. Ninguém é como Deus. Sabe o que Deus vai fazer no meio de vocês? Sinais, maravilhas e prodígios. Porque vocês vão começar a invadir as escolas de vocês. E vocês vão ver alguém mancando e vão começar a curar. Vocês vão ver alguém com ansiedade e vocês vão orar por essa pessoa. Vai ver alguém com alguma distorção na sua identidade. Você vai olhar no olho dessa pessoa e vai dizer: ei, Deus vai trazer a tua identidade de volta agora.
E aquilo que parecia impossível vai acontecer. E você vai dizer: quem fez isso foi Deus. E as pessoas vão botar a mão na cabeça de espanto. Cara, quem é como Deus? Quem é semelhante a esse Deus que faz coisas maravilhosas? E depois, por fim, nós temos Azarias. Espera aí que eu vou achar aqui minha anotação e vou... Ah, tá a anotação da Edna aqui, ó. E depois, por fim, nós temos Azarias, que significa Deus o ajudou. As pessoas vão ter certeza que Deus vai estar ajudando vocês. Sabe por quê? Porque nós temos que admitir, assim como um dia eu admiti, abandonando o meu orgulho: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho força para largar a pornografia. Cara, um dia eu estava no chuveiro e eu tinha acabado de me masturbar. É pesado isso, mas vocês já são maduros, amém? Vocês não são crianças. E eu comecei a chorar compulsivamente no chuveiro, compulsivamente, porque eu sentia nojo de mim. Eu estava sentindo nojo daquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a chorar e eu disse: Senhor, eu não consigo deixar essa prática. E a partir daquele dia em diante, eu nunca mais cometi esse pecado. Por quê? Porque eu confessei para Deus que eu não tinha forças. Não tinha forças. E eu quero dizer para vocês: vocês não têm força para abandonar os seus pecados. Vocês não têm força. Mas Deus, Ele está estendendo a mão para vocês todos os dias. Todos os dias. E dizendo para vocês: eu estou pronto para ajudar vocês. Eu estou pronto para ajudar vocês. Abram comigo rapidamente. Não abram não, que eu vou ler aqui. Não precisa abrir. Eu vou ler rapidamente aqui para nós. Não, esse aqui não. Aqui. Só anota na tua Bíblia aí para você ler depois. Ok? Romanos capítulo 1. Depois você vai ler isso em casa aí. 26, eu acho. Deixa eu ver aqui. Aqui, 24. Versículo 24. Só anota aí para você ler depois. Por isso, olha só, presta atenção. Anota aí, presta atenção. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Olha só. Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu próprio coração. Sabe o que isso aqui está dizendo? Que o nosso coração tem um desejo pecaminoso. Por isso que a gente sempre vai falar isso, sempre vai pregar isso. Não escute o seu coração. Ele é enganoso. Ele tem um desejo por pecado. O nosso coração tem um desejo por pecado. Mas aqui, Romanos, Paulo está falando assim, que Deus, Ele restringe. Olha só, Deus segura o nosso coração todos os dias, para a gente não praticar coisas horríveis, cara. Para a gente não praticar coisas horríveis. Deus está segurando os nossos corações todos os dias. Sabe qual é a maior desgraça que um homem pode viver? É essa aqui. É Deus deixar você ser guiado pelo seu próprio coração. É você ser guiado pelo seu próprio coração. Por isso que você precisa nascer de novo. Porque no momento quando você nasce de novo, o Senhor coloca sobre você um novo coração. E escreve no seu coração a lei dele. Jeremias, acho que é 33, se não me engano. Ele diz: e eu porei no seu coração de carne a minha lei. Por quê? Porque o coração do homem, ele é
pecaminosos. Olha só, os desejos pecaminosos do seu coração. Sabe o que o meu coração sem Cristo deseja? O pecado. O pecado. Ele deseja todos os dias o pecado. E sabe o que Deus faz? Ele coloca a mão dele no meu coração e faz com que eu não cometa pecados. Eu quero perguntar, você vai continuar ouvindo o seu coração? O coração é o símbolo dos nossos sentimentos. Por isso que Satanás criou um discurso: você é aquilo que você sente nessa geração. Porque ele quer que você seja um pecador. Porque ele quer que você seja um pecador. Enquanto Deus está dizendo: seja santo como eu sou santo. Deixa eu escrever no seu coração algo novo. Deixa eu mudar o seu coração. Deus vai acabar com esse sistema mentiroso e desprezível. Mas até esse momento, nós temos que nos levantar como Zorobabel e começar a dizer para as pessoas, alguns que são Zorobabel, que são nascidos da Babilônia, e outros que são o povo de Deus que se perdeu nessa Babilônia: ei, voltem, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para reconstruir a nossa cidade. Ei, a igreja está destruída. Como assim, pastor? Pô, tem eventos com milhões de pessoas nos estádios acontecendo. Sim, para promoção de pessoas e o enriquecimento de outras. Não tem a ver com o Senhor. Pessoas lotam o estádio e blasfemam contra a palavra de Deus, cantando heresias. Porque o que vai acontecer num piscar de olhos é a transformação do nosso corpo, quando nós seremos transformados em um corpo em glória, e não arrebatados. O arrebatamento vai acontecer depois, no dia da volta do Senhor, não num dia. Isso está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, e no abrir e piscar de olhos, ao som da última trombeta, os nossos corpos serão transformados. Você pode ler lá, e a galera canta, um erro. Só que quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, através de Paulo. Então, quando eu canto errado, não é apenas um erro, é uma distorção daquilo que o Espírito Santo falou, e isso é perigoso. Então não se alegrem com grandes movimentações, não se alegrem com grandes movimentações, com grandes músicas, com grandes barulhos. Não se alegrem com isso, pessoal. Não permitam que vocês sejam corrompidos pela Babilônia, porque a Babilônia não é só um movimento ideológico que tenta destruir a sua identidade. A Babilônia também tomou conta da igreja. No período babilônico, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, permitiu que o povo de Israel adorasse. Só que eles adoravam nas sinagogas. A sinagoga, que é o templo do judaísmo, foi inventado na Babilônia. Ok? Então você pode ir para um lugar adorar, mas esse lugar pode estar dentro da Babilônia e não fazer parte daquilo que o Senhor deseja. Amém? Essa palavra eu acho que é meio pesada para vocês, mas, cara, vocês são a linha de frente desse exército. Sabe como é que é o treinamento dos SEALs, que é tipo a elite do exército americano? É um treinamento pesado. Sabe que o BOP, ele faz parte da polícia militar? Não sei se vocês sabem disso. Só que eles são um esquadrão de elite. Então o treinamento deles é o quê? Pesado. Então vocês querem ser comuns ou elite? Hein? O que vocês querem ser? Fala aí pessoal.
Não, mas tem que falar com o coração. Tem uns que estão falando elite. Eu quero ser elite porque você está falando, mas treinamento pesado, não sei não, pastor. Não, mas você vai conseguir. Porque Deus vai te ajudar. Amém? Desce lá no versículo 13 de Zacarias capítulo 2. Se você não fechou Zacarias, né? Por favor, não feche Zacarias. Que horas que é aí? Tá cedo. Tá cedo ainda, não deu meia-noite, então. Olha só, acharam aí, versículo 13? Capítulo 2 de Zacarias, versículo 13. Vocês abriram Romanos aí? Não precisava, mas se depois você vai lá e vai ler na sua Bíblia, tá? E quando você lê na Bíblia, Romanos 1, que você anotou, 24, você vai dizer: Deus, arranca o meu coração fora. Por favor. Diz assim, Zacarias capítulo 2, versículo 13: cale-se diante do Senhor toda a humanidade, pois Ele se levanta da sua habitação santa. Cara, só o fato de Deus se levantar do seu trono, como Ele está fazendo nesses dias, vai trazer um silêncio sobre toda a humanidade. As pessoas vão perder a sua voz, ou seja, o seu lugar de fala. Elas não vão conseguir mais ter um lugar de fala, porque Deus está se levantando em prol de vocês. Eu queria ler alguns versículos aqui para a gente terminar essa analogia. Pessoal, isso é uma profecia, tá? O pessoal está com sono, valendo, hein? Os meus netos vão escutar esse bocejo de tão alto que foi. Zacarias capítulo 4. Abre lá para mim, Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Vamos lá, Zacarias 4, 6. Presta atenção. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ei, pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de lutar com as suas próprias forças. Comece a adorar o Senhor e comece a se encher do Espírito. Sabe como você é cheio do Espírito? Paulo fala aos Efésios: enchei-vos do Espírito. Se você pode se encher do Espírito, quer dizer que você também pode se esvaziar do Espírito, não é? Sabe aquele dia mal que você não consegue ser santo? Que é difícil ser santo? Esse é o dia que você está vazio do Espírito. Porque não é por força nem por violência. Porque você tem que admitir: Deus, eu não consigo, eu não tenho força. Ok? Você acha que eu consigo pregar? Não, vocês estão vendo que eu não consigo pregar. Isso aí é notável, homem. Você prega mal pra caramba. Mas é pelo Espírito do Senhor. Então Paulo vai dizer assim aos Efésios: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, cantando, salmodiando. Ou seja, ambientes de adoração. Sabe o que você muda no retiro? Você parece até uma outra pessoa aqui no retiro, né? Você está sem celular, 3 dias, adoração direto, Bíblia direto. Pô, você parece o super-homem, velho. Se dá um tiro no teu peito, a bala voa longe, cara. Não é verdade? Cara, agora imagina se você tomar essa postura quando você voltar para sua casa. Cara, eu vou usar o celular de forma só emergencial e essencial. Só aquilo que eu realmente preciso. Nossa, vai ser difícil, né? Muito difícil. Não é? Né, cara? E ao invés, cara, daí você vai pegar, em vez de ficar rolando o TikTok, o Instagram, Twitter, Threads, sei lá o que mais agora. Threads. Por favor, fala certo, pastor. Se você quer morrer, cara, a gente fala inglês bem, cara.
Você tá doido? Você tá pichuruco, meu? Fala direito. Né? Como é que é o quê? Threads. Então, sabe, cara, em vez de ficar... Cara, desliga o celular. Cara, eu vou ler um livro. O pastor indicou um livro, vamos ler esse livro. Celebração da Disciplina. Depois vocês vão procurar lá. Celebração da Disciplina, Richard Foster. Um livro violento, cara. Sobre quê? Disciplinas espirituais. Cara, não é por força nem por violência. Você quer continuar na Babilônia? Fique à vontade. Zorobabel não insistiu ninguém. Não ficou insistindo, cara, vamos sair, cara. Vamos, Mateus, vamos sair. Não. Ele falou, ei, eu estou saindo e quem quiser, vem no arrasto. Bora. Não, bora. Então fica, velho. Fica. Ok? Pode ficar aí tranquilo na Babilônia. Que nem um zumbi. Sabe? Vamos lá. Vamos continuar. Pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos do Mevantins, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça. Cara, sabe o que é graça? É um poder sobrenatural que você não tem para fazer as coisas. É como se Deus, sabe, te empoderasse com o Espírito dele, para você fazer algo impossível. Sabe o que é impossível para você? Ser santo. Não é verdade? Vai dizer que você não pensa, Deus, eu não consigo ser santo. Quem pensa isso? Levanta a mão que nem eu. Cara, eu penso, Deus, eu não consigo ser santo. Eu não consigo ser santo, Deus. Mas toda vez que eu começo a clamar, Deus, eu não consigo ser santo, eu não consigo ser perfeito como você é. Eu tenho isso. Deus me enche de graça e me capacita para viver em santidade. Versículo 10, vamos continuar aqui para a gente terminar logo. Pessoal, vai ter pizza aí de novo, quem quer pizza. E não é mini pizza, é pizza. Eita glória. Vai ter, né, Milton? Tu trouxe, né? O Milton trouxe lá. Tá, vamos voltar aqui, ó. Versículo 10. Não desprezem os começos humildes, ou não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar e ver o prumo na mão de Zorobabel. Presta atenção aqui, galera. Ei, volta aqui, galera, volta aqui. Deus se alegra nos pequenos começos. Cara, qual que é os pequenos começos? Deus, eu vou bloquear o meu celular para que ele não possa acessar certos sites. Isso já é um pequeno começo. Cara, eu vou desinstalar o meu TikTok. Cara, é totalmente inútil para você. É totalmente inútil você ficar dançando, né? Uma dança que não alegra o Senhor. Cara, você quer dançar? Meninas, vocês querem dançar? Cara, nós temos um momento e um lugar só para vocês. Dancem com Jesus. Não dancem de forma sensual. Uma dança, com o perdão da palavra, meninas, uma dança idiota. Totalmente idiota. Ok? Com todo respeito, você não é isso. Então, quando você faz algo que você não é, você está fazendo algo inútil, não é verdade? Então, vocês não são idiotas, amém? Amém? Opa, aí sim. Então, pare de dançar de forma idiota, ok? Comece a dançar para o Senhor. Opa, mudou o ambiente, hein? Começa a cara, desinstala. Instagram, TikTok.
Cara, isso aqui está me consumindo a minha vida espiritual. Cara, isso aqui não está me alimentando o meu espírito. Desinstala. É um quê? É um pequeno passo. Cara, ora 10 minutos. Ô pastor, eu não consigo orar 10 minutos. Eu fecho meu olho e começo a orar. Quando eu abro, deu 2 minutos. Deus se alegra com os pequenos começos. Não desista. Cara, você não precisa passar uma tarde inteira orando, que nem o pessoal fez aqui, porque isso aqui foi algo no Espírito, porque se não fosse pelo Espírito, a gente não ia conseguir ficar adorando todo esse tempo, não é verdade? Né? Por quê? Porque não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Por isso que vocês precisam ser cheios do Espírito, para vencer as batalhas de vocês. Cara, nós vencemos as nossas batalhas no Espírito. Cara, enquanto eu tentava de forma humana abandonar os meus pecados, eu só me magoava, só me machucava, só ficava triste comigo mesmo, até o momento que eu desisti. Eu desisti e entreguei para o Senhor. Senhor, eu não consigo. E o que o Senhor fez? Me encheu com o seu Espírito. Então eu comecei a orar e ler a palavra. Eu nem entendia nada que eu lia, cara. Eu começava a ler, eu via os nomes, eu lia no Antigo Testamento. Cara, nada a ver isso aqui, velho. O que significa essas coisas? Eu não entendia nada. Quem é Mefibosete? Que nome feio é esse, cara? Tais é doido, né? Tipo assim, cara, por que Moisés colocou os egípcios na arca, sabe? Tipo, não, tá acontecendo. tá tudo errado. Eu acho que o Deus olhava para mim, cê é burro. Não olhava não. É só por causa do meme, né, cara? Poxa vida, esses memes ajudam bastante na pregação. Mas, cara, eu continuei lendo. Até que um dia eu li algo. E aquela palavra começou a bater no meu coração. E não importasse o que eu lesse. Eu lembro que eu anotava as palavras, né, os versículos que o Luiz Hermínio pregava para mim ler em casa. Cara, quando o Luiz Hermínio pregava os versículos, eu me entendia tudo. Chegava em casa, eu ia ler. Não parecia a mesma coisa. Caraca, não estou entendendo nada disso aqui, meu Deus. Mas um dia eu li algo, e não importasse o que eu lesse na Bíblia, eu voltava para aquele versículo que eu tinha lido. Mateus capítulo 6, versículo 32, se não me engano. Mateus 6, 32. Deixa eu ver aqui se eu acho. Você não precisa abrir, se você quiser, só anota aí, para a gente ganhar tempo, né? Oh, Jesus, ajuda aqui, pastor. Vamos lá. Aqui, ó. Versículo 31, Mateus 6, 31, em diante. Depois que eu li isso aqui, eu não consegui mais ler outra coisa na Bíblia por meses. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia, ou cabe a cada dia o seu próprio mal. Cara, isso aqui bateu no meu coração de um jeito, porque eu comecei a pensar, cara, eu não posso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir. E aí Deus começou, não importasse o que eu lesse, e voltava na Bíblia, eu pensava nesse texto, e eu ficava, Deus, por que isso, por que isso, por que isso? E eu entendi que Deus estava me chamando para viver totalmente da fé. E sabe o que eu fiz? Eu andei sobre a palavra.
e comecei a andar sobre a palavra. E deixei de me preocupar com aquilo que eu ia comer e que eu ia beber. E comecei a buscar o reino de Deus. E aí quando eu comecei a buscar o reino de Deus e a justiça dele, sabe onde é que eu fui parar? Hein? Sabe onde é que eu fui parar? Mevantins. O Senhor me chamou para ser líder no ministério de adolescentes. Demorou alguns anos, né? Bastante anos. Fiz um monte de coisa antes disso. Mas eu caí aqui e tudo começou a fazer sentido. Glória a Deus. Começou a fazer sentido. A Duda era teens, galera. Por incrível que pareça. Se vocês escutassem as pregações da Duda daquela época, vocês não estavam aqui. Posso contar? Não. Teve uma abertura de culto, galera, que meu Deus. Mas eu não vou falar, tá? Foi engraçado. Ah, fala, pessoal. Tá bom. A Duda chegou só para abrir o culto. E aí, cara, naquele tempo, a adoração era assim, ó. Eu vou mostrar para vocês. As meninas olhavam assim, pessoal. As meninas olhavam assim. Aí sentavam. Ficavam no celular, assim, cara. Não, vocês são tipo o avivamento das nações, cara. Vocês não... Sério, velho? Nossa, Rona. Olha ali, ó, quem que era, ó. A Maria. Cadê a Luísa também? Tinha as exceções, né? Exatamente. Tinha as exceções, né? Mais ou menos, né? Aí a Duda foi abrir o culto para essa galera, né? E aí ela falou assim: Deus tem nojo de vocês. Cara, eles arregalaram o olho assim, levantaram a mão: oh Deus. Histórias do Mevantins, galera. Tem 7 anos aí já de história aí já. Meu Deus. Eu me lembro que eu olhei pro Lucas, a gente baixou a cabeça e, meu Deus, o que tá... Já era. Sexta-feira que vem não vem ninguém, só vai vir a Duda. Né? E a Duda tá aí. Eu falei, só ia vir a Duda, né? Não, mas é sério, galera. Fica de pé comigo aí.